Olá, tudo bem? Eu sou o Clébio Cavagnoli. Estou aqui para levar a você as principais notícias do Brasil e do mundo. Acompanhe agora o Hora News. Um suspeito ferido foi detido nesta sexta-feira em uma operação antiterrorismo em Bruxelas, na Bélgica. Outras 6 pessoas foram presas ontem, suspeitas de ligação com os atentados da última terça-feira, e 2 ainda estão foragidas. A polícia belga realiza uma operação contra o terrorismo nesta sexta-feira em Bruxelas, alvo de atentados que deixaram 31 mortos e 300 feridos. Um suspeito de envolvimento foi detido com um ferimento leve na perna, segundo o prefeito de Schaerbeek. Ele acrescentou que houve várias pequenas explosões relacionadas ao trabalho da equipe antibombas. Fontes policiais informaram que a operação desta sexta-feira tem ligação com um plano terrorista frustrado na véspera na França. Também na quinta-feira, a polícia belga realizou 6 prisões de suspeitos de envolvimento com os ataques terroristas em Bruxelas. 2 pessoas ainda estavam sendo procuradas e não se sabe quem é o homem detido nesta sexta-feira. A Bélgica está no centro da luta contra o terrorismo na Europa desde que foi descoberto que os ataques de Paris foram preparados em seu território. Outras 2 pessoas suspeitas de vínculos com os atentados na capital belga foram presas pela polícia alemã, perto da cidade de Frankfurt. Pouco antes dos atentados, eles receberam mensagens que incluíam o nome do terrorista, que se explodiu ainda no aeroporto de Bruxelas. Aqui no Brasil, em acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, o ex-deputado federal Pedro Correia, que é ex-presidente do Partido Progressista, citou o pagamento de uma mesada ao ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Em outras declarações, Pedro Correia também citou os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso, além do senador Aécio Neves. Pedro Correia revelou aos investigadores da Operação Lava Jato que o ministro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes, recebeu propina oriunda de desvios da Petrobras entre os anos de 2003 e 2005, período em que ele era deputado federal pelo mesmo partido que Correia era presidente, o Partido Progressista. Ele também afirmou que quando Nardes foi nomeado ministro do Tribunal de Contas, recibos de até R$20 mil foram destruídos. Outro citado por Pedro Correia é o senador Aécio Neves, do PSDB. Segundo o ex-deputado, a irmã de Aécio, Andréa Neves, era operadora de propinas que abasteceram campanhas do senador ao governo de Minas Gerais e ao Senado. Nem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escapou da metralhadora de Pedro Correia. De acordo com o ex-deputado, em meados de 1997, parlamentares foram pagos para votar a favor da reeleição. Em um dos anexos, Correia afirma que o Banco Itaú orientou parlamentares a procurarem doleiros para receber recompensa para apoiar o projeto de reeleição de Fernando Henrique. Por fim, Pedro Correia também cita o ex-presidente Lula. De acordo com a delação, Lula foi o responsável pela decisão final da nomeação de Paulo Roberto Costa a diretor de abastecimento da Petrobras. O ex-deputado diz que Lula peitou membros do PT que não queriam a nomeação de Costa. E o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, afirmou que o envolvimento do nome dele na delação de Pedro Correia é uma retaliação pela oposição que ele fazia dentro do Partido Progressista. Já o senador Aécio Neves, do PSDB, declarou que a irmã dele sequer conhece Pedro Correia e enfatizou que não passam de falsas acusações contra ele. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não emitiu nota, apenas disse que o envolvimento do nome dele na delação é ridículo, entre aspas. O presidente do Itaú, Roberto Setúbal, disse estar indignado com a citação do banco na delação. E o Instituto Lula declarou que não comentará, falatórios antes que sejam apresentadas provas do envolvimento do ex-presidente. A Embaixada Italiana no Brasil desmentiu hoje a reportagem publicada pela revista Veja de que o ex-presidente Lula teria conversado com o embaixador Raffaele Trombetta sobre um plano para tirar o ex-presidente do Brasil e conceder asilo político na Itália. Em um comunicado oficial, a embaixada desmente fatos revelados pela revista sobre supostas conversas entre aliados de Lula e o embaixador italiano e as classificou de inverídicas.
Nos primeiros 3 meses do ano, houve um crescimento dos casos da gripe A H1N1 e 27 pessoas morreram em São Paulo. O medicamento que combate a doença em crianças está em falta nos postos de saúde da rede pública e também nas farmácias. O pronto-socorro lotado confirma: o vírus da gripe chegou mais cedo este ano. Nesta emergência, muitas crianças aguardam atendimento médico. Só pela senha ali vai demorar, porque a minha é 306, está na 260. Além da demora no atendimento, está em falta um medicamento mais usado para combater o vírus da gripe H1N1. Aqui só está fornecendo dipirona e olha lá quando você precisa. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirma: neste momento, há disponível somente a cápsula de 75 miligramas do Tamiflu. E crianças devem ser medicadas com doses menores, de 30 ou 45 miligramas, conforme idade e peso. A falta nos postos de saúde fez muita gente decidir pagar pelo medicamento. A dosagem maior pode custar mais de R$200. Mas esse não é o único problema. As farmácias também estão sem o remédio. Essa aqui, por exemplo, não recebe as cápsulas há mais de 3 meses. E não há previsão de quando uma nova remessa vai chegar. O distribuidor não tem previsão. E eu acho que o laboratório não dá previsão para ele e eles também não sabem o que falar para a gente. A nossa equipe entrou em outras 3 farmácias para tentar o remédio. Nenhuma tem o medicamento. Tem Tamiflu? Pode ser de 30 ou 45? Nenhum dos dois eu tenho para pedir e nem tem nas lojas do bairro. O fabricante do remédio diz que desconhece que os medicamentos estão em falta e garante que tem produto disponível para atender os distribuidores. O Tamiflu é o medicamento mais eficaz para o tratamento da gripe A. O medicamento é utilizado via oral e pode tratar crianças a partir de 1 mês de idade. Ele atua diretamente sobre o vírus, diminuindo a replicação do vírus e fazendo com que o organismo se recupere mais rápido, então encurtando o tempo de doença. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, pediu à agência que regula o setor de saneamento, a Arcesp, autorização para acabar com a concessão do bônus e da multa na conta de água em São Paulo. O objetivo da agência é deixar de aplicar o bônus e a multa a partir das leituras de medidores a serem realizados em maio. A solicitação foi informada aos acionistas da companhia e também ao mercado em geral por meio de comunicado divulgado ontem. O bônus e a multa foram as medidas tomadas pelo governador Geraldo Alckmin para amenizar os efeitos da crise hídrica no estado. O sistema Cantareira, a gente relembra aqui, operou no volume morto durante 18 meses e só saiu do vermelho em dezembro de 2015. A concessão do bônus e da multa impactaram diretamente no caixa da Sabesp. Em janeiro, a companhia, portanto, arrecadou 49 milhões e 600 mil reais em multas, mas teve que pagar 79 milhões e 400 mil reais com os bônus. E a gente volta a falar de saúde no Dia Mundial, portanto, de combate a uma doença muito séria, a tuberculose. Os médicos alertam para que pacientes façam tratamento completo. Muitos abandonam os atendimentos. A doença é uma das que mais matam no mundo, superando até mesmo a AIDS. Há 3 anos, Dona Valdeci percebeu que algo estava errado com a saúde. Fiquei muito fraca, muito debilitada. Eu nem banho tomava. Assim que chegou ao médico, o diagnóstico: tuberculose. Começou o tratamento, mas parou. Aí a doença veio com mais força ainda. O alerta do perigo veio quando chegou a pesar apenas 20 quilos. A pessoa deve procurar imediatamente o médico se tiver os seguintes sintomas: tosse por mais de 3 semanas, febre no final da tarde, perda de peso, suor durante a noite. São mais vulneráveis à doença presidiários, moradores de rua e portadores de HIV. A tuberculose tem cura, mas se não for tratada de forma correta, pode levar o paciente à morte. E representa também um risco para outras pessoas, já que a doença pode ser transmitida através da tosse, do espirro ou até mesmo pela fala. Um doente com tuberculose, com escarro, ele é capaz de infectar 10 outros indivíduos, a princípio saudáveis, no decorrer de 1 ano. Nos últimos 10 anos, o Brasil conseguiu reduzir em 12% o número de novos casos. Quem vence a doença
vira exemplo de esperança, como o jogador da seleção brasileira, Thiago Silva. Eu tenho a esperança de ficar boa. Em Goiás, a Polícia Rodoviária Federal começou uma operação para fiscalizar trechos estratégicos das rodovias durante o feriado prolongado. Os buracos nas pistas são, portanto, a maior preocupação dos agentes. Deoclésio está viajando de Imperatriz, no Maranhão, para o Paraná. Ele poderia chegar mais rápido em Curitiba se não fosse a buraqueira na BR-153, em Goiás e Tocantins. Provoca acidente como já provocou. A gente nota que já teve colega que tombou nos buracos lá. Estradas totalmente esburacadas atrasam e deixam a viagem muito mais desconfortável. Mas rodovias com um buraco aqui e outro ali são mais perigosas. Os acidentes graves acontecem porque vem o fator velocidade junto. Então, assim, quando os buracos são esparsos, tem alguns buracos e passa 3, 4 quilômetros e tem outro grupo de buracos, esses são os mais perigosos. Foi o que teria provocado este acidente na BR-153, no norte de Goiás. Ao desviar de um buraco, o carro caiu na pista e bateu nas árvores na margem da rodovia. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. A própria Polícia Rodoviária fez imagens dos buracos que tanto atrapalham motoristas como o caminhoneiro Deoclésio. É uma vergonha. E agora a gente vem com informações para você da situação do tempo em São Paulo, com imagens ao vivo da Avenida Paulista. Noite, portanto, já aqui em São Paulo, às 7h01. Você percebe que ainda chove aqui na capital paulista, agora com menos intensidade. Porque mais cedo chegou a chover com bastante força em diversas regiões de São Paulo, deixando a cidade toda em estado de atenção para alagamentos. Felizmente, nenhum alagamento não transitável foi registrado. A gente até mostra para você agora aqui o mapa do CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, em que toda a cidade está apenas em estado de observação. Como você percebe aqui ao lado, nenhum ponto de alagamento ativo no momento, então há a situação tranquila para os motoristas. A única preocupação, é claro, é com aqueles que vão viajar, portanto, principalmente pela Anchieta e Imigrantes, principais rodovias que levam ao litoral de São Paulo, uma vez que com pistas molhadas, o motorista precisa redobrar a atenção. Nós temos agora em São Paulo 22 graus, a temperatura máxima já foi atingida, 23 graus por volta de 4 da tarde, e a tendência é de chuva ainda para as próximas horas. A gente aproveita para mostrar para você também que está planejando ainda viajar, ou que já está em viagem e pretende voltar ainda no domingo para a capital paulista, a previsão então para os próximos dias. Como você percebe, a máxima será de 26 graus amanhã sábado, no domingo de 28, e as características do tempo muito parecidas com hoje, olha só. Logo pela manhã a gente deve ter então já tempo nublado, com um pouquinho de chuva. Amanhã sábado ao longo do dia pancadas de chuva intermitentes. E no domingo a gente deve ter sol pela manhã, entre nuvens, e à tarde e noite com chuvas. Essa pelo menos é a previsão até agora, o que pode mudar uma vez que São Paulo tem uma frente fria que vai atravessando o estado. Vamos dar uma olhadinha também no trânsito, para você ter ideia. Agora a capital paulista, atualizando, tem apenas 2 quilômetros de lentidão. A pior região é a Zona Sul. Ao longo da nossa programação, a gente volta com mais informações para você sobre o tempo e também as condições de todas as rodovias da capital paulista. A gente agora mostra para você uma história que parece inacreditável, mas infelizmente é verdadeira. Uma professora de Minas Gerais colocou uma menina de apenas 4 anos de castigo na marquise do 2º andar de uma escola municipal. Ela alegou que pediu para a estudante buscar uma garrafa de refrigerante que a menina havia jogado. Imagine ver uma garotinha em uma marquise no 2º andar. Foi justamente isso que aconteceu na Escola Municipal Rabin Gamboge, em Boa Esperança. A imagem foi registrada pela Jéssica, que passava pelo local no fim da tarde. Ela ficou apavorada quando percebeu que a vida da estudante estava em risco. Estava passando para pegar meu filho na creche, quando eu vi a mulher, a professora jogando a menina para fora e chacoalhando, falando que era para ela pegar o litrinho de água. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a criança tem 4 anos de idade e teria sido colocada na marquise pela professora. Isso teria acontecido depois que a menina jogou pela janela uma garrafa PET. A professora teria se irritado e feito com que a menina fosse buscar o objeto.
Ainda segundo a polícia, a professora alegou que não buscou a garrafa porque não passaria pela janela e contou ainda que durante todo o tempo segurou a estudante pelas mãos. A tia da garotinha recebeu a foto por um aplicativo de celular e correu para a escola. Logo que tomou conhecimento do risco que a menina havia corrido, Lilian chamou a polícia. A atitude da professora Ida Gichevski, suspeita de ter colocado a vida da menina em risco, está sendo apurada pela direção da escola. A análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Tem um antigo ditado que diz que quem não tem competência não se estabelece. E é exatamente isso. Alguém que é formado em pedagogia, alguém que é formado para cuidar de criança, seja de uma criança de X idade ou Y idade, ela não consegue cuidar, ela vai fazer outra coisa. Porque quem tem competência vai observar que as crianças, hoje principalmente, as crianças estão muito mais acima do que crianças de 20, 30 anos. As crianças hoje estão muito rápidas. E essa professora que adotou essa postura estúpida, desculpa a expressão aqui, de obrigar uma criança a sair pela janela para pegar uma garrafa PET, porque ela tinha jogado a garrafa PET na marquise, é uma situação muito, muito delicada. É preciso cuidar disso, é preciso fazer com que essas pessoas não adotem essa postura. Ah, eu não passo, ela disse que não foi pegar a garrafa porque ela não passava pela janela. Uma bobagem muito grande, porque se você, a criança, usou de uma situação em que não é o normal, ela que chamasse a mãe da criança e a mãe, na frente da mãe da criança, dissesse, olha, a criança não está certa, você eduque sua filha melhor, porque quem tem que dar educação para a criança não é o professor, é em casa. O professor só adapta essa criança e encaminha essa criança para ser um dia uma cidadã melhor. Então, o que acontece? Ela deveria chamar a pessoa que trabalha na escola para que pegasse essa garrafa PET. Ela expôs a criança a uma situação muito delicada. Essa criança poderia ter caído, poderia ter, inclusive, morrido. E aí, como é que fica? Então, reflita melhor. Se você não tem paciência para cuidar de criança, vai cuidar de outra coisa, não é? Como diz aquela história, se está nervoso, vai pescar. No caso da mulher, se ela não gosta de pescar, vai fazer outra coisa qualquer, menos cuidar de criança desse jeito. Então fica aqui o alerta, porque do contrário, se essa criança se machuca, se ela morre, a professora poderia ser enquadrada num crime, inclusive de tentativa de homicídio, provocando uma situação para que essa criança pudesse expor sua vida em risco. E você vai ver agora a história de uma mulher que tem guerra no nome. E não é por coincidência, afinal ela é uma grande guerreira. A história de Tatiana mistura uma percepção incrível da vida e uma força incrível para evitar que a cegueira a impeça de realizar sonhos, como por exemplo o de ser mãe. O sonho de ser mãe e a realidade de uma doença degenerativa e incurável. A primeira coisa que eu perguntei para minha médica é se eu poderia ter filho. Ela perdeu a visão e logo depois ganhou 2 filhos. É muito bom, assim, saber sentir que, assim, que eu estou sendo útil, né, assim, na vida dos meus filhos. Mesmo cega, preferiu ser independente do que incapaz. Consigo lavar louça, fazer comida, que eu gosto bastante de cozinhar. Uma mulher persistente. Enquanto eu não conseguir fazer o que eu quero fazer, eu fico persistindo. E paciente. Se você não consegue hoje, tenta amanhã mais um pouquinho. E não adianta querer fazer tudo de uma vez, né? Ela mostra, até as coisas mais simples da vida exigem coragem. Eu acho que o medo é a maior deficiência, assim. Dentro dele mora um anjo. Esta é Tatiana, uma daquelas pessoas que nos fazem repensar o que é limitação. Ali, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ei, viva! Já quem for. Brincando, ela proporciona reflexões bem sérias. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, sim, soco, a vira, vida soco, pode bate, ser leve. Até o lado mal tem o seu lado bom. Sim, a vida pode ser feliz. Viver com alegria. E sim, o amor ainda é a fortaleza de um ser humano, apesar de qualquer fragilidade. O amor que eu tenho dos meus familiares, do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, é o meu melhor remédio. Não são as injeções que eu tomo. Tatiana descobriu a esclerose múltipla aos 17 anos.
Porque eu tava tentando colar na prova e eu não enxergava. Eu colocava o livro e falei assim, meu Deus, eu não tô enxergando. As meninas, mas fala a resposta. Eu falei, não dá pra mim ler, não tô conseguindo ver. Sabe que exemplo é esse? De alegria, porque eu nunca conheci ninguém tão feliz assim. De cada frase é um sorriso, gente. Mal sabia ela, naquela época, que só por sorrir desse jeito, em vez de lamentar, já garantia a aprovação no teste mais difícil que alguém pode encarar. Já tive nos membros, eu andava igual um robô, eu não tinha a sensação, né? Não tinha coordenação motora de colocar o garfo na boca. Quando a Júlia nasceu, eu não conseguia pegar ela no colo porque eu tinha medo de derrubá-la porque eu não tinha força nas mãos. Eu falava, meu Deus, como que ela vai cuidar de uma criança e tal? Mas, graças a Deus eu me viro bem. Ela tinha duas opções e fez a melhor escolha. Não adianta reclamar, né? Não vai trazer a cura. Então, a melhor coisa a fazer é você erguer a cabeça e levar as coisas pelo lado bom da vida, né? Tatiana decidiu que teria uma vida normal. Uma das últimas fisionomias que registrou foi a do marido. Pouco tempo depois, já perdeu a visão. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica. O sistema imunológico ataca a bainha de mielina, uma capa que envolve os neurônios, e é exatamente por isso que a doença compromete as funções do sistema nervoso, provocando dificuldades motoras e sensitivas. O tratamento exige uso constante de medicamentos para evitar surtos, que são os momentos de manifestação aguda da esclerose múltipla. Num dos surtos, o sistema imunológico de Tatiana agrediu o nervo óptico e ela nunca mais enxergou. Até ela entender tudo isso, o marido demorou para saber qual era o problema. Não contei pra ele que era esclerose múltipla, porque até então eu não sabia o que era e eu tinha vergonha. Pra mim, esclerose múltipla era doença de velho. Ah, aquela pessoa tá esclerosada. Então, pra mim, eu ia ficar louca, eu ia ficar velha. Aí, quando eu comecei a conhecer da doença, foi quando eu contei pra ele e expliquei pra ele o que era. O bom humor com as dificuldades é a principal terapia desta jovem mãe. O outro segredo, como ela mesma diz, é nunca deixar de sonhar. Eu me sinto realizada em tudo, mas assim, eu gostaria muito de poder voltar a enxergar, para poder enxergar o rosto dos meus filhos. Nem que eu for velhinha, eu poder ver o rosto dos meus filhos. Para Tatiana, tudo é uma tela preta. Ele é tão curioso que ele não tá nem rindo. Tá olhando pra tudo, que ele casca o bico. Mas a percepção dela impressiona. Quando ele tá olhando pra tudo, ele tá se mexendo muito. Aí eu consigo perceber. Ela caminha sem tropeçar em nenhum obstáculo. E ai da Júlia se não deixar tudo em ordem. Júlia, seu material tá guardado? Tá. Vai guardar no lugar, por favor. Seu tênis não é isso, não, seu pai você põe lá pra mamãe. Guarda pra mamãe. Ter enxergado ajuda, sem dúvida. Mas não deixar de fazer nada que fazia quando ainda tinha a visão perfeita, muito mais. Cadê a cor a branquinha? Qual que é? O 2 e o 3. A filha está sempre bem cuidada. A mãe, vaidosa, idem. Pro caçula, Tatiana faz questão de combinar as roupinhas. Separo bermuda com bermuda, calça com calça, blusa de manguinha com blusa de manguinha, de frio com de frio, entendeu? Vou separando tudinho. Como ela sabe que as peças são azuis? Não sei explicar assim, eu sei quando é escuro e quando é claro. E assim ela faz tudo que uma mãe que enxerga pode fazer e às vezes não faz. A papinha é especialmente preparada por ela. Comer, 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 comer. Como acerta? Eu vou na direção. Só que se ele se virar e pega... se ele se virar, pega em outro lugar. O trabalho de casa não escapa, não. Não é motivo. Tateando, ela encontra tudo o que precisa. Coloco a panela onde eu sei que está mais quente, aqui está fora do lugar. Olha o cafezinho, fresquinho. Demorou, né, filha? Passado na hora. A pessoa que passa o que ela passa e tá aí, ó, não reclama de nada e faz tudo com tanto carinho pra todo mundo. Eu só tenho a agradecer a Deus pela filha que eu tenho. É só isso que eu tenho a dizer, meu tesouro é minha vida. Quando a avó de Tatiana se sente fraquinha. Daí eu lembro dela, né?
Minha vida. Para muitas mamães, a hora do banho é só parte da rotina. Para essa mamãe aqui, é sempre um momento muito especial, um momento mais esperado, né? Vou passar essa fofura aqui para os seus braços. O banho é dele, mas quem lava a alma sou eu. É muito bom, me sinto assim, com autonomia, né? Eu consigo dar banho nele muito bem, então me sinto assim... realizada, independente. Sabe, ele até esquece que eu não enxergo. Ai, ai, tem coisas que a gente vê com o coração, né, Tati? Com certeza. A hora do banho, eu acho que é a hora que assim, eu me sinto que eu tô enxergando, eu não sei por que explicar. Assim, eu sinto que eu enxergo por causa dos movimentos dele, acho que é a hora que eu tô mais em contato assim com ele, assim, né? O Murilo está pintado na memória da mamãe com a ponta dos dedos dela. O nariz de batatinha, né? A boquinha pequenininha, assim, o queixinho fininho. Trocado, cheiroso, sorridente, e ela sabe disso. O toque, a audição e o cheirinho, né? Conheço, assim, o Murilo pelo cheirinho dele. Nessa hora até arrepia. Quem vê tem a impressão de que ela consegue enxergar o filho só pela sintonia. Mama assim, acordadinho, ele faz carinho, ele tenta pegar meu rosto. Nossa, também é um outro momento muito importante, assim. Murilo e Júlia não perdem nada tendo uma mãe deficiente. As brincadeiras no parque têm uma estratégia. Filha, de 5 em 5 minutos você vem falar com a mãe. E não vai com ninguém, não sai com ninguém, ela fazia. Aí eu sentava no banco, aí ela ia brincar, ela falava assim, mãe, tô aqui. De 5 em 5 minutos ela vinha, ninguém entendia nada, né? Murilo dorme e ela parece nunca acordar do sonho da maternidade. Você sentir, não você só olhar e enxergar aquilo, mas você sentir aquele momento que você está vivendo, aquele momento, sentir a hora do banho, sabe? Sentir a hora da amamentação. É muito gostoso. Se você fechar seus olhos e você fazer isso, acho que você vai ver muito mais. Muito mais. Minha mãe é uma heroína e uma guerreira para mim. Tatiana não conhece os filhos pelo olhar, mas sente cada contorno dos rostinhos deles. O de Murilo ganhou uma oportunidade a mais para a imaginação. Ela foi presenteada com uma ultrassonografia em 3 dimensões. É muito parecido mesmo, né, com ele. É, o narizinho de batatinha. Que lindo. A boquinha, o queixinho. É realmente idêntico ao bebê. A reação foi emocionante. Eu senti o cheirinho. Tá sentindo alguma coisa? Tá aí teu filho. Como assim? Tá aí a imagem do teu filho. Vê se você sente do jeito que você tava pensando que é. Estou muito feliz de conhecer o Murilo antes dele nascer. Verdadeira história de inspiração. E abelhas como animais de estimação. Na semana de um novo atentado na Europa, uma reportagem exclusiva sobre famílias que escaparam do Estado Islâmico. Esses são os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? O brasileiro que se arrisca para ajudar as vítimas do grupo terrorista Estado Islâmico. A gente está exatamente 2 quilômetros da base mais próxima do Estado Islâmico. Um registro exclusivo dos lugares arrasados pela guerra. Agora a gente está dentro de Telescamp, a cidade fantasma. O relato comovente de quem escapou da morte. He want to kill me also. E agora tenta recomeçar em outros lugares, inclusive no Brasil. Você já imaginou criar abelhas dentro de casa? Abelha? Como bicho de estimação? O Domingo Espetacular visitou pessoas que fazem isso. Entenda por quê. E será que elas correm perigo?
Mitos e verdades dos alimentos que fazem bem para o cérebro. Dor de cabeça. Perda de memória. Será que ovo faz bem para a memória? Doenças degenerativas. Existem alimentos para prevenir ou combater tudo isso? E a gente vai mostrar quais são. A volta da polêmica sobre o preenchimento labial. Quem são as celebridades que fizeram e não se deram muito bem? Será que é o caso da cantora Anitta? Conheça os perigos desse tipo de procedimento. Você não pode perder. O nosso encontro é domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! E a reapresentação do programa você acompanha aqui na Record News às 11 horas da noite de domingo. Os ovos de chocolate parecem não ser mais prioridades para muitos brasileiros. Com estoque cheio de produtos, os mercados tentam atrair os consumidores com as liquidações antes da hora. Muita pesquisa e pouca compra. Porque às vezes tem uns que é mais em conta, outros mais caro, então fica difícil, viu? Pra gente que ganha pouco, fica difícil. No carrinho da Lisete achamos chocolate, só que em forma de bombons. O ovo sai muito mais caro, né? E eu acho que o bombom sai mais em conta. Assim como ela, cerca de 55% dos brasileiros preferem outros produtos sem ser o tradicional ovo. Segundo o Serviço Central de Proteção ao Crédito, 70% dos consumidores estão em busca de promoções. O consumidor está muito retraído, num ambiente de incerteza econômica muito grande. Isso tem afetado emprego, renda, preços e o consumidor tem evitado o consumo. Com esse ritmo lento das vendas, esse mercado já começou a liquidar os ovos. E mesmo com promoção, as vendas aqui caíram 25% em relação ao ano passado. Tradicionalmente, este mercado monta 3 parreiras com ovos de Páscoa pelos corredores. Este ano, colocaram só 2. E segundo o gerente, o que tem para vender está aqui na loja. Não tem nada no estoque. E essa Páscoa aqui, ela realmente está uma das piores Páscoas que tem. A maioria das pessoas diz: ovo de Páscoa só para agradar as crianças. É um para minha sobrinha, outro para o meu filho e um para o meu afilhado. Um esforço que vale a pena. Isabela saiu feliz, ganhou o ovo da personagem que queria. E as notícias do Espírito Santo também são destaque aqui no Hora News. Por isso nós vamos direto à nossa redação em Vitória. Boa noite para você, Adriana Marques. Oi, Clébio, boa noite para você. O protesto de moradores de um bairro aqui de Vitória por causa da morte de um jovem terminou em confronto com a polícia. Os militares reagiram com tiros de bala de borracha e bombas de gás. Na confusão, um bebê e uma mulher passaram mal e tiveram de ser socorridos. Um dia de caos no bairro Ianguetá, na periferia de Vitória. Ônibus quebrado, rodovia interditada e muita revolta. De um lado, a polícia que avança com tiros de bala de borracha. Do outro, moradores que revidam com pedras. As imagens do repórter cinematográfico Ailton Júnior relatam a intensidade do confronto. Toda essa confusão começou após a morte de um jovem no bairro. Segundo informações da Polícia Militar, no início da manhã, gangues rivais do bairro Ianguetá trocaram tiros aqui na região. A Polícia Militar foi chamada e recebida tiros. Um dos suspeitos foi morto pela Polícia Militar. Revoltados, moradores interditaram a rodovia Serafindeirense. O jovem é Pedro Felipe Alves do Amaral, de 17 anos. Segundo moradores, ele fazia parte do tráfico de drogas da região. No entanto, nessa foto tirada de cima de uma laje, não é possível ver armas ao lado do corpo. Revoltada, a mãe do adolescente falou com a nossa equipe. Saí correndo com os material na mão, fui até o beco, cheguei lá, subi da informação por terceiro, que quem matou meu filho foi a polícia, que 2 vezes atiraram nele.
A interdição aconteceu por volta de meio-dia. A PM tentou liberar a rodovia sem sucesso e homens da tropa de choques do Batalhão de Missões Especiais foram chamados e avançaram para dentro do bairro. Nesse beco, o momento mais tenso. A tropa avança atirando balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio. Os moradores respondem. Com o gás que invadiu as casas, quem não tinha nada a ver com a confusão passou mal. Essa idosa precisou ser carregada e acudida. Já esse bebê teve que ser socorrido às pressas. Cadê o carro para levar ele? Menino aqui, ó. Esse parente revoltado ironizou a ação dos policiais, que responderam com truculência. A rodovia Serafim-Derenses só foi liberada por volta de 3 horas da tarde e policiais fizeram rondas no bairro para evitar novas interdições. Nós não conseguimos informações sobre o estado de saúde do bebê e da mulher mostrados na reportagem. Em nota, a Polícia Militar disse que o jovem foi morto durante uma troca de tiros entre ele e 2 comparsas e a PM. Logo após esse confronto, os moradores começaram um protesto e a PM foi chamada para controlar a situação, mas foi recebida a pedradas. Por isso, teve de usar bombas de gás e tiros de bala de borracha. Disse ainda que ninguém ficou ferido. O ano de 2016 tem sido bom para o torcedor capixaba, viu? Os estádios do Rio só vão poder ser usados agora nas Olimpíadas. E com isso, vários jogos estão acontecendo no Kleber Andrade, em Cariacica, aqui na região metropolitana. Ontem teve jogo da seleção olímpica, que saiu de campo vaiada. Dia de jogo no estádio Kleber Andrade é assim, rua fechada e ambulantes satisfeitos com o movimento, bandeiras, comidas, tudo que o torcedor precisa para estar pronto e apoiar o seu time. Vamos para as vendas, para ganhar um troquinho. Em 2016, o estádio Kleber Andrade já recebeu jogos de Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Nesta quinta-feira, o jogo é da Seleção Brasileira Sub-23, que vai representar o país nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Melhor para o torcedor capixaba, que está ficando mal acostumado. O jogo era contra a Nigéria, carrasco da seleção em outras Olimpíadas. Mas a galera estava animada, confiante. Da última vez foi 6-0, se eu não me engano, 5-1. Hoje tá esperando mais ou menos por aí também. E você, o que você tá achando do placar? Tem algum palpite? Eu espero que seja 4-0. Tô apostando no 4-0 hoje. Mas teve gente sem ingresso que arrumou um lugar e tanto para assistir ao Brasil, mesmo que com grades e outras coisas na frente. Não teve ingresso, mas deu um jeito aqui de ver o jogo. Tá dando pra ver o jogo. Dá pra ver quase tudo por aqui. Dá pra ver o jogo todo praticamente. Bem mesmo estavam os moradores deste prédio. Da varanda, a vista é privilegiada. Foi de lá que o seu Ricardo viu a Nigéria abrir o placar. Do lado de dentro, o torcedor tentou animar a partida, mas o time não ajudou. No fim do primeiro tempo, aplausos só para os jogadores da Nigéria. Na arquibancada, a torcida valorizou o bom futebol dos africanos. A meu ver, eu acho que o brasileiro gosta sempre de ver um jogo bem jogado, né? Independente até dos gols, muitas vezes as pessoas gostam de ver dribles, boas jogadas. E o Brasil apresentou isso em alguns momentos, mas a meu ver, a Nigéria foi superior no primeiro tempo. No segundo tempo, muitas substituições, mas o bom futebol continuou de fora. Pior para a torcida, que merecia mais e vaiou a seleção. Para dar conta da demanda nesta sexta-feira santa, um restaurante aqui de Vitória fez a maior torta capixaba do mundo, 0,5 tonelada, isso mesmo. Uma forma de atrair os turistas e valorizar a culinária local. Corta o tomate, a cebola, o tempero verde e bate o ovo. A turma da cozinha não para, cada um na sua função. E tem que ser tudo bem caprichado. Nós temos que encher essa caixa aqui hoje de tempero. E vai tudo pra torta? Tudo pra torta. Os temperos vão pro caldeirão para cozinhar, com os frutos do mar. Toda essa movimentação aí é para fazer a tradicional torta capixaba. É tudo feito nesse restaurante da capital. A dona Leia ajuda a comandar a fabricação. Já são 15 anos fazendo torta capixaba. Capricho mesmo. Tem que ficar gostosa? Tem que ficar. Se não
ficar, não vende, né? São mais de 30 pessoas envolvidas no preparo da torta capixaba. Afinal, ela é gigante. E olha para onde vai essa torta. Para esse tabuleiro de 5 metros. Aqui tem pelo menos meia tonelada de torta capixaba. É a maior do mundo. Todo ano a gente procura bater nosso próprio recorde. O ano passado nós fizemos 400 quilos e esse ano nós fizemos meia tonelada. E o ano que vem nós vamos bater nosso recorde de novo. A torta é colocada no tabuleiro e levada em um forno esteira especial. É a atração do restaurante. Ainda nem tinha terminado de preparar e já tinha gente fotografando. Tá bom, mas eu acho que vai faltar. Quer dizer que tem que ter torta para todo mundo? Com certeza, todo mundo. Todo mundo tem que ficar bem servido com a torta capixaba. Né? É a melhor do mundo? Com certeza. É capixaba, né? Muqueca capixaba, torta capixaba, é a melhor do mundo. A gente tem dois ícones, né, da culinária capixaba, a muqueca e a torta. E nessa época do ano, todo mundo come a torta capixaba, que é uma delícia, né, a torta capixaba. Quer dizer, então, que tem que ser diferente? Tem que ser diferente e valorizar o que é nosso, que é genuinamente capixaba. A Marciana veio de Curitiba para experimentar a torta capixaba. Ficou encantada. Chamou muita atenção, morrendo de vontade de comer. Você já experimentou a torta capixaba? Não, não conheço. Curiosa? Muito. Bom, Clébio, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite e um excelente final de semana. Para você também, Adriano. Obrigado. O Hora News agora é um rápido intervalo e volta em instantes. E veja a seguir, atentado no sul de Bagdá deixa pelo menos 25 mortos. A gente volta já já. O Hora News Espírito Santo volta agora e esses são os outros destaques de hoje. 3 carros se envolvem em acidente na Avenida Dante Michelini. Sexta-feira de muito movimento na rodoviária de Vitória. Hospital das Clínicas quer ajudar nas pesquisas sobre o Zika vírus. E grávidas com suspeita da doença estão tendo atendimento especial. E na esquina da Record News tem a camerata do SESI. Um acidente na manhã de hoje chamou a atenção de quem passava pela praia de Camburi. O acidente aconteceu por volta das 7 da manhã na entrada do bairro Mata da Praia e envolveu 3 carros. Um deles já havia sido retirado quando a nossa equipe chegou ao local. Segundo o motorista do Fiat Vermelho, um rapaz de 21 anos, num momento de distração, ele não viu os carros parados no sinal e acabou batendo na traseira de um deles. O impacto foi tão forte que o veículo capotou. Bom, nenhum dos 3 motoristas quis passar pelo teste do bafômetro. Eles foram levados para a delegacia. A sexta-feira foi de rodoviária cheia aqui em Vitória. Quem deixou para comprar a passagem de última hora nesse feriadão teve de enfrentar fila. Nesta sexta-feira santa, o movimento na rodoviária de Vitória foi intenso. Os capixabas aproveitaram uma folguinha para descansar. Nós trabalhamos tanto, né? Esse feriadinho, pelo menos aproveitar um pouco com a família. Segundo a administração da rodoviária, até o fim do feriado devem passar por aqui 9.000 passageiros. Além dos 450 ônibus que já circulam por aqui diariamente, foram disponibilizados 230 a mais para atender a demanda. Os destinos mais procurados foram para o interior e o litoral do estado e para as capitais, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Tem uma semana que eu estou aqui, né? E hoje eu estou voltando para casa. Quer dizer, então que a família está lá esperando? Isso, está lá me aguardando. Os guichês das empresas de viação da capital também ficaram lotados. A fila era grande para conseguir passagem para viajar. É que muitos deixaram para a última hora. Vim fazer uns exames, o hospital me liberou, então eu tive que, entendeu? Tentar agora, vamos ver se eu acho, né? Quem sabe? O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, apresentou nesta semana sua defesa no Conselho de Ética, onde responde a um processo disciplinar por suposta quebra de decoro. Ele é acusado de omitir contas no exterior. E esse foi o tema da nossa enquete da semana. Vamos ao resultado. Nós perguntamos, você acha que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deve ser cassado? 88,6% dos internautas disseram que sim e 11,4% disseram que não.
Grávidas aqui do Espírito Santo que forem diagnosticadas com o Zika vírus ou tiverem os bebês diagnosticados com microcefalia vão fazer o pré-natal no Hospital das Clínicas, referência em partos de alto risco. Foi montado um centro específico para atender a esse grupo de gestantes. Lidiane está no 6º mês de gestação. Mesmo na reta final, ela continua tomando todos os cuidados para evitar as picadas do mosquito Aedes aegypti. Passando repelente, eu sempre uso calça. Hoje que eu estou de sandália porque meu tênis estava apertando um pouco, porque o pé está inchado. Mas eu sempre uso as precauções certas para isso. A cada exame, Lidiane fica apreensiva. Disse que até no final da gestação não tem a data certa, não tem uma resposta certa para isso, de quando que está seguro, quando não está. Então sempre há uma expectativa assim de, meu Deus, e agora? O que vai vir? E no caso das gestantes que contraíram a Zika ou em casos suspeitos da doença, os cuidados devem ser ainda maiores. No Hospital das Clínicas, em Vitória, essas grávidas contam com acompanhamento especial. Hoje o hospital faz o acompanhamento de 4 grávidas com suspeita de infecção pelo vírus da Zika. Aqui elas realizam exames de sangue, de laboratório, ultrassonografias com mais frequência. A detecção precoce de possíveis complicações pode tornar o parto mais seguro e ajudar no desenvolvimento da criança. Não existe tratamento para Zika, nem durante nem fora da gravidez. A nossa intenção é trazer essas gestantes para mais perto, dar a elas uma assistência mais específica, dar a elas uma assistência mais próxima, até para poder diminuir os anseios delas e, em caso de alguma modificação, alguma alteração fetal, dar a esses bebês recém-nascidos uma condição melhor de vida, uma condição melhor de parto, uma condição melhor de assistência no pós-parto. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, já foram notificadas no Espírito Santo 3.063 suspeitas de infecção pelo Zika vírus. 63 casos já foram confirmados. 107 bebês, entre nascidos e em gestação, receberam o diagnóstico de microcefalia. Logo no início dos sintomas, essas gestantes devem procurar a unidade de saúde mais próxima. Uma vez identificada uma grávida com suspeita clínica de Zika, o médico que fez essa identificação vai lhe dar um encaminhamento dizendo, olha, gestante com suspeita de Zika. Naquele papel, ela vem até o nosso hospital, até o Hospital das Clínicas, o nosso ambulatório e vai fazer a marcação nesse pré-natal especial. Além do atendimento pré-natal, o Hospital Universitário vai acompanhar o bebê após o nascimento por pelo menos 6 meses. Com isso, pretende reunir informações para ajudar no desenvolvimento de pesquisas sobre a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Quanto um hospital de publicação científica, um hospital universitário que nós somos, nós temos esse compromisso com a sociedade de dar respostas às perguntas que ainda não são muito claras, uma vez que é uma infecção muito recente, é uma doença que chegou recentemente aqui no Brasil. O sábado tem sol e chuva rápida pela manhã na região nordeste e no extremo norte. Na região sul, sol e possibilidade de pancadas isoladas de chuva à tarde. Sol e poucas nuvens nas demais áreas do estado. Veja as temperaturas. No domingo, os católicos comemoram a Páscoa e a festa é cheia de simbolismo, como mostra pra gente a repórter Priscila Cerqueira. Coelhinho, chocolate, é tempo de Páscoa. Você gosta da Páscoa? Gosto, porque tem coelhinho, tem ovo de chocolate, é tão gostoso. E sem o delicioso ovo de chocolate, não é Páscoa. Mas assim como vários outros, ele é um símbolo que é sinônimo de vida. O ovo de Páscoa, por exemplo, é um símbolo que provém de outras religiões e ele expressa a vida, isto é, o ovo é a primeira célula viva da vida que gera os seres vivos em geral.
Então é um símbolo que não tem origem nem no judaísmo nem no cristianismo, mas é um símbolo de outras religiões não cristãs. E o bichinho de orelhas compridas representa a fertilidade. O coelho tem um sentido mais interessante ainda, porque a Páscoa ela é celebrada no mundo europeu no final do inverno e início da primavera. E o coelho é aquele animal que primeiro põe a cabeça para fora, para dizer, olha, tem vida, né? Começa a aparecer vida, começa a aparecer alimento, começa a aparecer folha. Então o coelho também, além de tudo, o coelho é um dos animais que tem a maior capacidade de proliferação, né? Gera muitos filhos, entendeu? Muitos filhotes, né? Mas o maior dos símbolos é o Círio Pascal, o fogo, a cruz, a bandeira da vitória da ressurreição, os números que representam os anos, as letras do alfabeto grego, alfa e ômega, que sinalizam o começo e o fim. Mas é no Cordeiro, aos pés da cruz, que tudo ganha sentido. A cruz de Jesus Cristo é o momento central do Tríduo Pascal, momento em que acontece a reconciliação entre o Criador e a criatura, Deus o Criador e nós criaturas. Na cruz, Cristo vence o pecado. Para os cristãos, o conjunto de símbolos é a passagem de um tempo para o outro. A Páscoa é a data em que a vida se renova junto da ressurreição de Cristo. Representa a ressurreição de Jesus, onde ele se ressuscita da morte pelos nossos pecados. Ele morreu por nós, ele se doou a vida dele por cada um de nós. Então é isso que representa a Páscoa para cada um de nós que somos católicos. É o amor de Jesus, é a ressurreição. Representa o amor que Deus tem por nós, que ele deu o seu único filho para nos salvar a humanidade inteira. A Páscoa não pode ser, nesse sentido, uma festa exclusivamente dos cristãos. Eu acho que o mundo como tal necessita da liberdade, necessita da vida, necessita do amor, necessita da solidariedade. E você já ouviu falar em chocolate orgânico? Uma pequena agroindústria de Iconha está investindo nesse negócio. Desde o plantio do cacau ao preparo do chocolate para venda, tudo é feito atendendo ao mais alto padrão de qualidade. Um chocolate gourmet que vem se destacando no mercado capixaba pela qualidade e sabor diferenciado. José Manuel e Catarina são os responsáveis pela produção da pequena agroindústria localizada em Iconha, sul do Espírito Santo. A família, que tinha o seringal como primeira opção de renda, há quase 2 anos, tomou uma decisão que mudaria suas vidas. A seringueira foi e continua sendo uma atividade que remunera o meu trabalho na propriedade rural. Mas me incomodava muito verificar que entre um pé de seringueira, uma rua de seringueira, e uma outra rua de seringueira lá em cima, existia e existe um espaço de 7 metros. E entre pés, 3 metros, sendo assim 21 metros quadrados de área inútil. Eu optei por buscar uma outra planta que pudesse conviver bem com a sombra, e o cacau ocupou perfeitamente esse espaço. O cacau também virou fonte de renda, mas a necessidade de aproveitar melhor o produto levou a família à fabricação de chocolate. Nós já estávamos fazendo um trabalho de seleção de grãos, fazendo um cacau de boa qualidade para oferecer um produto bom e buscar um nicho de mercado melhorado. Na verdade, é aqui que nasce o chocolate. Depois de colhido o cacau, suas sementes são retiradas e colocadas neste coxo, onde passam por um processo fundamental, a fermentação, que dura 7 dias. Depois as sementes são secadas ao sol, torrefadas e ficam desta maneira, prontas para serem descascadas. Depois disso, elas são trituradas nas conchadeiras, de onde já saem como creme e passam pelo processo da temperagem. Esse é o principal momento da produção do chocolate, é o momento que a gente chama de temperagem, onde as moléculas que foram quebradas dentro da máquina, agora elas são agregadas para poder dar o ponto e a gente ter um produto de qualidade. Então aqui está o segredo de ter um chocolate com uma consistência perfeita.
Para a fabricação dos ovos de Páscoa, basta apenas colocar na forma e levar para o freezer. Em menos de 10 minutos, as partes dos ovos já estão prontas para serem embaladas e comercializadas. Uma produção tão variada quanto saborosa. O segredo para um chocolate de sabor tão apurado? A ausência de qualquer tipo de aditivo. Nós não usamos nenhum conservante, até mesmo para a gente poder ter um produto mais natural, mais saudável. Do cacau colhido no pé à venda na loja. O crescimento foi rápido e em menos de um ano eles já produzem 16 quilos de chocolate orgânico por dia. A seguir, a esquina da Record News. Hoje a gente recebe os músicos da Camerata do SESI. A gente volta já. Sexta-feira, como você já sabe, é dia da nossa esquina da Record News. E a nossa esquina hoje é especial em homenagem à Sexta-feira da Paixão. A gente recebe os músicos da Camerata do SESI. Quem está com eles é a Fernanda Batista. Oi, Fernanda, boa noite para você. Olá, boa noite a todos. No Esquina de hoje tem homenagem a Mozart e tem também mistura de música erudita com música popular. A Orquestra Camerata do SESI começou a temporada de 2016 cheia de novidades. Bom, quem está aqui ao meu lado é o maestro Leonardo Davi, regente da orquestra. Davi, esse ano vocês homenageiam os 260 anos de Mozart, é isso? Isso. Esse ano nós temos essa comemoração de 260 anos de nascimento do compositor. Então nós resolvemos, na nossa série de música clássica, homenagear Mozart e fazer o que nós chamamos de ciclo Mozart. Então todos os concertos da série música clássica, né, haverá uma obra de Mozart. E é um músico que ainda tem muita influência, né, até hoje. Muita influência na música clássica. Foi um músico que escreveu música para o povo gostar. Então, assim, as suas melodias são bonitas, são amáveis, são alegres. E ele compôs muita coisa que as pessoas já ouviram e nem sabem que são dele, né? É verdade, tem muita coisa em propagandas, em trilhas sonoras de filmes que a gente ouve, gosta muito e nem sabe que é de Mozart. Vamos ouvir alguma coisa? Vamos. Essa eu tenho certeza que o pessoal de casa reconheceu, né? Tenho certeza, é uma das mais conhecidas. Pois é, mas essa, como eu falei logo no comecinho, não é a única novidade para esse ano. Não é. Esse ano nós temos as nossas séries normais de música, então assim, nós temos a série de música popular, temos uma série de música de câmara e a série de música clássica. E assim, para mostrar isso, nada melhor do que uma música do rei Roberto Carlos, né? Nada melhor. Vamos ouvir.
o finalzinho ali, né? Davi, a orquestra é bem maior do que isso, né? Hoje a gente tem um grupo pequeno aqui na televisão, e eles se apresentam na terça-feira, assim, no formato menor, né? Isso. A gente está trazendo uma novidade esse ano. A Cultura do SESI traz a nova série, chama Série SESI Música de Câmara. É uma série onde os músicos da orquestra, em pequenas formações, né, fazem concertos, que a gente chama esses concertos de música de câmara. Então, o primeiro concerto vai ser agora, terça-feira, dia 29. Então, todos convidados lá no Teatro do SESI, às 20 horas. E esse quarteto, que é da Orquestra Camerata SESI, vai apresentar 2 quartetos de compositores. Então, dos compositores Mozart, né, e do compositor Beethoven. Então, dia 29, eles apresentam um quarteto de Mozart e um quarteto de Beethoven. E é um preço bem acessível, né? O ingresso, R$2 a inteira e R$1 a meia. Então, vamos ouvir um pedacinho do que vem na terça-feira? Então, a gente vai ouvir um trecho do quarteto de Beethoven. Não dá nem vontade de parar de escutar, né? De tão bonito. Mas o Esquina de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e um bom final de semana. Hora News termina aqui. Mais notícias você acompanha lá no nosso portal, sinoticias.com.br. Uma excelente noite para você e um ótimo final de semana. Record News, a líder em notícias.